Aqui, meninas, eu já recortei a parte de cima da boca, tá? É imprescindível na hora de você recortar, se for com estilete de precisão, em cima de uma placa, tá? De corte, pra não recortar a sua mesa ou algo assim. E aí, agora eu vou recortar a parte de baixo. Você vem muito com cuidado. Pode ser também com uma tesoura daquela de garça, né? Que é uma pontinha bem fininha, tesoura de precisão. Aí, recorto. Ó, e aqui eu destaco, né? Você pode também tentar passar com o carbono, né? Aqui eu não uso carbono porque é muito difícil encontrar, né? A gente quase nunca usa essa boca, assim, especificamente, né? A gente faz, mas eu marco para que vocês percebam, né? Melhor e tenha as marcações do canto certinho. Aqui eu não vou recortar o nariz, se você quiser, você pode recortar o nariz, porque eu posso fazer a olho, né? Então, eu vou reservar aqui. Notem que a cabeça tem essas linhas guias aqui no meio e tem aqui na lateral também, né? Então, eu vou pegar essas linhas e vou alfinetar. E tem esses pontos aqui em cima, que não sei se você tá percebendo, ó, que ela tem esses pontinhos aqui em cima, tá? Esses pontinhos aqui em cima é até onde eu vou costurar, tá? Eu vou costurar daqui até aqui e vou costurar daqui até aqui. Essa ponta aqui do olho vai ficar só riscada, eu não vou costurar, tá? A mesma coisa do outro lado. E essas linhas no meio e aqui na lateral é para que você seguir, né? Mais ou menos aonde você tem que alfinetar para transferir esse risco de uma maneira eficiente para a cabeça. E geralmente eu deixo esse risco aqui do canto do olho também, é para você saber que, ó, aqui você vai marcar 3 centímetros, tá? 3 centímetros a partir do canto do olho para a posição da orelha. E a posição da orelha daqui, vocês sabem, até a linha daqui do risco do nariz, né? Aqui, passa embaixo do nariz. Mas isso, em todas as outras bonecas são iguais e quando a gente chegar lá, vocês vão ver, né? Aqui a gente vai transferir agora, vou posicionar aqui no rosto da boneca, né? Vou usar essa linha guia aqui no meio para posicionar em cima dessa daqui, tá bom? Aqui, gente, eu não posso enviar para vocês um molde que seja muito grande, porque aí vai ultrapassar aqui as laterais, né? Ultrapassar tudo. Então, ele tem que ser realmente menor que a cabeça, porque a cabeça é em 3D, né? Não posso mandar um molde muito que ultrapasse aqui em cima, porque não vai ficar bom. Então, aqui, ó, como fica. Eu tô me baseando pela ponta do queixo aqui. A ponta do queixo eu encaixo com a ponta do queixo, mas a parte de cima não, né? E aqui eu vou me basear aqui no meio, né? Da linha, vou prender aqui bem o meio. Ó, vou furar aqui e vou olhar aqui por baixo, suspendo, pra me ver, ó, como não tá em cima da linha, né? Aí eu venho, tiro daí, coloco bem em cima da costura, tá? Pra não ficar torto, ó, em cima da costura. Agora eu sei que tá em cima da costura, prendo aqui em cima também, ó. Olha, vê se tá bem em cima da costura. Meto esse alfinete aqui e a mesma coisa aqui na lateral, ó. Do olho também venho, coloco aqui, né? Puxo aqui pro lado. Na hora que você for riscar, ó, risca primeiro um lado, deixa o outro lado assim, coloca isso aqui bem esticadinho, tá? Bem esticadinho mesmo. A boca, gente, ela vai ficar bem embaixo, tá? Não tem problema de ficar bem baixinho, não. Aqui eu já risquei um lado, solto ele, levanto e vou riscar o outro lado, tá? Aqui. Deixo bem afastadinho. Aqui eu vou riscando. Você já pode aproveitar para colocar essa marcaçãozinha aqui, ó. De onde você vai começar a costura. Começar não, finalizar, né? Ó, tá? Vou marcar aqui do outro lado que eu não marquei. Puxo bem aqui. Solto daqui, pra organizar aqui, ó. E aí vou fazer também essas marcações. Ó, a boquinha eu já marquei, falta marcar a parte de baixo. Solto aqui. A parte de baixo você pode até fazer a olho. Mas eu vou ajeitar aqui. Ó. Nós vamos riscar aqui a parte de baixo. Ajeita aqui que tá tortinho. Vamos olhar. Se tiver torto, a gente ajeita. Ó. E aqui é o arco do cupido. Ó. Ajeita aqui, onde se você riscou ficou um pouco tortinho. Você já aproveita pra ajeitar agora. Aqui em cima é algo assim que não influencia muito. O que vai influenciar aqui é o canto da boca. Você mede e vê se tá certinho. E o nariz aqui também, não. Você pode só com os pontinhos aqui pra você saber aonde você vai colocar o nariz, tá? Não tem... Ó. Só assim mesmo, porque é algo que a gente não vai usar vamos só posicionar aqui a bolinha, né? É algo que a gente não vai usar. E eu sou péssima no desenho. Mais ou menos assim. E aqui, se você quiser, você pode vir a olho e fazer a pálpebra. Apesar que é algo que a gente não vai... você vai depois fazer a olho, né? Mas se você quiser riscar aqui em cima, você risca. Eu vou riscar só pra vocês terem uma noção, né? Ó, tá bom? E agora a gente vai fazer as marcações, né? Ajeitar aqui esse cantinho.
Ainda tá tortinho, bem aqui, gente. Tá bom. Então, vamos começar a apertar. Aqui nesse cantinho do olho, nós vamos fazer uma cruzinha assim, meter a linha e fazer isso aqui, ó. Pra evitar que ela arrebente a linha com facilidade. Vou levando e puxando aqui pra trás, tá? Aqui eu vou fazer 2 marcações, ó. Onde eu vou vir com a linha aqui dentro. Pra não ficar muitos pontos assim espalhados na cabeça, né? Então, eu vou começar pela parte de cima, tá? E finalizo com a parte de baixo. É essencial, é aquilo que eu sempre falo pra vocês. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai percebendo, né, onde a gente tem que melhorar. E eu percebi que o resultado é muito melhor, né? Porque a gente precisa que a boneca fique com aquele olhar como se ela estivesse olhando de cima para baixo, né? Não de baixo para cima. Então, eu percebi que o ideal é que você primeiro costure o de cima, né? E depois o de baixo, para ela já ficar na costura com esse movimento. Senão depois você vai ter que fazer na feltragem, tá? Já vai ficar assim na costura. Se você costurar o de baixo depois de cima, ela vai ficar ao contrário, como se ela estivesse olhando para cima. Então, aqui não é isso que a gente quer. Então, primeiro você vai costurar a parte de cima, tá? E depois a parte de baixo. Eu vou costurar um lado aqui com vocês, para vocês verem. Aqui, meninas, eu vou iniciar a costura desse canto aqui, ó, da marcação. Acabou que eu comecei costurando, sabe aquele momento que a gente tá lá? E comecei costurando na pálpebra, do lado aqui, né? Então, aqui eu também vou ter que costurar na pálpebra. Então, pra ser melhor pra vocês, vocês podem já recortar aqui na pálpebra. Recorta mais em cima, tá? Corta mais em cima o olho. É bom que o olho fique até mais abertinho. E aí, aqui eu vou costurar em cima da pálpebra, porque eu não tava tão atenta, parece. E olha a diferença. Aqui, ó. Costurei primeiro a parte de cima, que eu queria mostrar pra vocês, ó. E depois a parte de baixo. Olha como o olho fica na diagonal, tá? Assim você percebe, né? Fica na diagonal. Então, fica aquilo como se ele estivesse olhando para baixo. Ó. Não sei se você, ó, consegue ver. Ó. Como se estivesse olhando para baixo. Se a gente tivesse costurado primeiro embaixo, ele teria ficado ao contrário, né? Então, aqui a gente vai começar a costurar aqui, ó. Puxo aqui a linha. Tô usando aqui uma agulha de 13 centímetros, tá? Você pode usar até uma menor, né? Contanto que dê para atravessar a cabeça, né? Essa cabeça aqui, por exemplo, essa aqui é um tamanho ideal, né? Senão vai ficar muito curta, ó. A diferença aqui só para você puxar, né? Então, o ideal é que seja uma de 13 mesmo. Ó, puxo, cada vez que eu passar, eu puxo. Puxo as 2 linhas, e aí eu passo de um lado pro outro e dou uma puxada assim, tá? Geralmente eu ponho o dedo pra apertar, né, com o dedo. Vou meter aqui e sair do lado, lá, tem que sair do lado, é a dança da agulha. Tem a dança da cadeira, que é a dança da agulha. A gente vai metendo até sair lá do lado, ó. Saiu aqui. Meto de volta aqui, você pode puxar que ele vai apertar, ó. Meto aqui do lado e saio aqui atrás, naquela marcação que a gente fez, ó. Saio aqui, puxo, ó. Vocês fixem de puxar as 2 pernas. Puxa aqui uma e a outra. Cada vez que passa, não se esqueça de puxar, tá? Opa. Ó, e aí vai afundando. Aqui já não dá mais a minha linha. Vamos prender esse ponto aqui, ó. Passar aqui por dentro. Puxo e vou colocar outra linha. Essa linha aqui que eu tô usando, tá, gente? É uma linha mais resistente, não é uma linha dessa comum, tá? Porque a gente puxa muito, né? Aperta mesmo. Então, precisa de ser uma linha mais forte. Senão, você vai ter problema que elas vão arrebentar. Ó, e aqui eu vou prender. Opa. Eu saio aqui, puxo, meto novamente. Sai bem no cantinho do olho. Puxo, meto de volta. Aqui eu não fiz o pontinho em cruz, vamos ver se vai rasgar. Vou apertar aqui com a mão, tá? Ó, aperto e puxo, né? Até agora segurou. Então, eu vou prender aqui, né? E dar mais um aqui pra prender bem. Ó, e agora meto de volta. Ó, sai bem no canto. Puxo e vamos costurar a parte de baixo. Ó, puxo também, ó. Essa parte de baixo. E eu não vou prender ela. Meter.
Agora eu vou dar uma puxada aqui mais. Meto de volta. Ó, cada vez que eu passo pra lá, passo pra cá, eu puxo. Ó, vou aqui e puxo. Meto de volta. Tem que se atentar pra meter bem em cima da linha. Ó, não pode meter fora da linha, senão você vai perder o risco do olho. Puxo. Quase. Aqui. Puxo. Meto de volta. E aqui, não consigo mais, ó, entrar com a agulha. Vou só cortar a linha, colocar outra linha. Aqui eu já coloquei a linha e vamos dar o último ponto. Vamos dar mais um pontinho. Que eu vou prender bem aqui agora, porque eu tô achando que tá ficando isso aqui muito grande. Eu vou costurando, tá ficando uma papada aqui. Então eu vou prender bem aqui. Puxo. Meto de volta. Vamos sair bem em cima desse pontinho aqui, ó. Ó. E puxamos. Agora eu vou prender. Passo por dentro. E... aqui. Prendi. Agora eu vou meter daqui, tá, gente? E vou sair em cima do arquinho do cupido aqui. Mais embaixo, bem no meio dele, não é na ponta, mais embaixo. Ó, sair aqui. Vou meter do outro lado, pra ele passar por cima da linha da costura. Bem aqui é o meio, a linha da costura, eu vou passar por cima, tá? Meter do outro lado. Ó. E vou sair aqui atrás. Ó, vou afundar esse aqui, ó. Tá vendo? Pode afundar aqui, não tem problema. Agora, eu vou prender também. Só mais uma pra me certificar que fica bem preso, né? Ó, né? Não foi muito não que afundou. Eu tinha puxado mais, mas vai ver, eu soltei a linha, né? Agora meto aqui, vou sair aqui bem aqui no meio da boca, ó. Nesse espaço aqui, bem no meio. Vamos lá. Dança da agulha, gente. Até a gente conseguir sair no meio. Mais em cima um pouquinho, ó. Opa. Meti aqui. Aqui, eu saí aqui de um lado, vou meter do outro lado da costura, né? Vamos prender também aqui. Puxar aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui eu vou precisar entrar mais com ele, porque ficou muito... Quando eu baixar a boca, ele fica muito em cima ainda. Que eu puxei, mas eu acho que eu soltei na hora que eu fui dar o nó. Então, ele subiu de novo. Você segura a linha pra isso não acontecer. Agora, eu vou meter no canto aqui da boca, ó. Vamos lá. Ó, já que saiu aqui, deixa... Não. Aqui, eu vou meter o outro canto da boca, né? Ó. Meto aqui de volta. Pra não arrebentar, eu vou, ó, empurrar com a mão e prender. Apesar que aqui não vou puxar muito. É mais assim, tipo, bem em cima, bem superficial. Não vou afundar tanto assim, como eu geralmente afundo, né? Vou deixar mais em cima, mais superficial. E aqui, gente, eu vou tentar facilitar pra gente não ter que filtrar muito essas cabeças, entendeu? Porque eu observei que nas outras cabeças a gente tem filtrado demais. Não que eu acho ruim, assim, eu gosto de filtrar, né? Você observa que eu tô ali fissurado, né, filtrando. Só que tem gente que tem a dificuldade da agulha, quebra muitas agulhas, né? Então, isso tem que se tornar um processo mais fácil, né, pra vocês, pra não ficar, assim, algo muito difícil. Qual as partes que a gente mais filtra, né, geralmente? Então, nós vamos afundar essas partes na costura, tá? Vou pegar aqui, ó. As partes que a gente mais vai filtrar é essa lateral aqui, né? Essa lateral aqui a gente filtra bastante. Então, eu vou pegar e vou passar um ponto aqui de um lado pro outro, tá? E vou afundar aqui mais ela, tá? Bem aqui, ó. Na direção do canto do olho. Você pode vir aqui, né? Ó. Vou marcar até aqui com vocês. Na direção do canto do olho. Vou pegar aqui uma fita pra gente medir quanto, né? Que é melhor pra vocês se basearem. Ó. 3 centímetros para trás seria a posição da orelha, né? Então, vamos fazer o seguinte, a gente marca logo aqui da posição da orelha. 3 centímetros do canto do olho, né? Ó, vai dar bem aqui, ó. Que é essa direção aqui. Né? Com o processo de filtragem e tudo mais, pode ser que essa posição mude, né? Porque a gente geralmente coloca a orelha depois que a cabeça está filtrada. Então, a gente vai filtrando, vai baixando, o volume vai diminuindo e é provável que isso mude, né? Não seja aqui a posição da orelha. Mas a gente vai apertar, não é especificamente, para ser a posição da orelha ali. Não, a gente vai apertar para tirar esse volume mais aqui, ó. Para na filtragem a gente não ter que ficar ali morrendo, filtrando, né?
Então, é pra isso que nós vamos apertar. Vou meter daqui, né? Ó, vou sair bem aqui. E aqui eu vou prender, porque a gente vai puxar, né? E esse é um processo, assim, que quando puxa, vou meter até em cruz aqui, ó. Quando puxa, vai o tecido, se não tiver, ele rasga, né? Então, pra não rasgar, vamos prender aqui bem. Vou meter daqui e sair lá na outra marcação que a gente fez. Ó. Vamos lá, agulha. Me obedeça. Ó. E aqui, ó, vou apertar aqui com a minha mão, ó. Aperto aqui e vou prender aqui, ó. Passo por dentro. Posso até puxar mais aqui, ó. Aperto bem e puxo. Ó. E passo mais uma vez aqui de volta. A dança da agulha. Ó. Sair aqui do lado. Vou passar por cima do nó aqui, ó. Que a gente fez e vou meter de volta. Vou sair lá onde a gente fez o nozinho. Ó. E agora eu aperto aqui com a mão, ó. Puxo. Olha como ele já dá, tá vendo? Uma diminuída aqui na parte de baixo. Você consegue perceber? Deixa mais fino já, né? Então, daqui, ó, eu vou prender esse ponto aqui. Deixa eu ver se eu consigo, né? Prender aqui. Observe que quando eu costurei aqui em cima, você pode, quando for costurar a sua, até colocar mais aqui na lateral, né? Nessa lateral aqui. Ó, quando você olha de frente, ó, observe, ou aqui de baixo, né? Assim, melhor. Observe que isso aqui ficou muito grandão, né? Ficou papudo, porque a gente apertou aqui, o enchimento pulou aqui pra lateral. Então, eu não quero isso. Então, eu vou apertar aqui com a linha assim, ó, tá? De um lado pro outro também, pra ele diminuir, tá bom? Porque aí isso evita, depois a gente pode até ainda, claro, vamos filtrar aqui com certeza, mas evita, assim, de ter muito trabalho, né? Filtrando. E também, ao invés, eu acho que até fica melhor, né? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, ao invés de vocês, na hora de filtrar, de vocês colocarem pra fazer a marcação bem aqui, como a gente colocou, né? Nesse ponto, vocês podem colocar bem aqui, ó, né? Na parte de baixo, ó. Eu acho que aqui vai ficar melhor, que vai afundar aqui, né? Talvez não fique aqui sobrando uma papada. Ou então mais pra cá, ó, né? Ó, puxa mais pra cá, e aí, ó, quando vocês fizerem isso, não vai ficar com tanta diferença, né? Então, aqui vamos apertar, ó. Quando você aperta aqui, ó, veja, já diminui, ó, bastante aqui, né? Então, o que vai acontecer? Depois você vai preencher aqui só com a lã de feltragem e aqui já não tem que filtrar tanto, né? Então, o que você puder fazer na agulha e linha para diminuir o seu trabalho depois, melhor é, tá, gente? Porque na filtragem depois fica bem mais difícil, né? Pra você tá diminuindo. Ó o quanto que ele já afilou, né? Agora aqui vou só dar um nó. Então, aqui, gente, ó. Eu já apertei aqui, né? Então, essa boneca, eu quero trabalhar com vocês de uma maneira diferente, não vão estranhar, tá? Para que a gente não tenha tanto trabalho, né? De filtragem. Observe que ela já ficou num padrão aqui bem bom, né? Não tem que estar dando grandes processos de filtragem para ela adquirir uma forma, né? Ela já tá aqui, ó, mais fina embaixo, né? E para cima tá mais aberta, bem do jeito que eu queria, né? Olha aqui, ó, já tá mais como um V, né? Aqui, né? E é assim mesmo que eu queria, com a ponta mais fina, para evitar da gente ficar filtrando muito, né? Aqui tá um formato de cabeça bem legal, porém aqui, ó, eu só vou preencher, tá? Porque é onde a gente apertou com a linha e assim, então eu vou preencher aqui, e provável que essa região aqui toda da cabeça eu vá só mesmo preencher, não vou modelar nada, não vou mexer nada, tá? Essa região aqui de cima, tá bom? Provável que fique mesmo assim, não vou mexer muito, porque eu acho que tá bem legal o formato dela, né? E nós vamos trabalhar mais aqui para baixo, mas assim, pequenas áreas, e vamos ver se vai funcionar, né? Então, aqui esse processo da marcação, né, é somente isso, tá? Agora, o próximo passo que a gente vem fazendo é a filtragem dela.